Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gutenberg Silva e hoje estou trazendo mais uma aula de matemática, divisão de frações, galera. E é isso aí. No canal a gente já viu soma, subtração, multiplicação. Agora chegou a hora da divisão, beleza? E a divisão nada mais é do que converter para uma multiplicação. E antes de começar a aula, peço a vocês que são inscritos no canal, dê like, compartilhe o vídeo. E vocês que ainda não é inscrito, se inscrevam no canal e aí também dê like e compartilhe o vídeo. É isso aí, é nóis, então vamos embora. Aula de hoje, fração, divisão, certo? Então vamos começar assim. Eu tenho essa fração aqui, ó, 2 terços dividido por 5 sétimos. Mas antes de continuar, ok? Antes de continuar, eu lembrei de um amigo que, quando eu era mais jovem, ele estudava comigo e tal. E aí comecei a dar aula, tinha 16 anos de idade e tudo. Quando eu fiz os meus 17 anos, aí veio um pessoal lá onde eu morava e pediram ajuda para porque queria saber o porquê não tinha conseguido fazer uma questão. E o negócio é o seguinte, o negócio é que ele sabia que divisão era dessa forma, sendo que divisão ela também pode ser representada assim, ó, 2 terços, barrinha, 5 sétimos. Que na verdade a questão dele colocou uma fração assim, ó, 2 terços. Por exemplo, 2 terços assim. E ele não tinha prestado atenção que isso também era uma fração, uma divisão, ok? Que eu quero ressaltar aqui que pode ser escrito dessa maneira, ó, assim, ou assim, ou assim, certo? A princípio, essas três maneiras geralmente é o que cai mais nas provas. Se tiver alguma outra, depois eu vou dar uma olhada e posto depois para vocês aí, ok? Então ele chegou desesperado e viu que, de fato, ele perdeu a questão. Ele sabia resolver desse jeito, mas caiu assim, ó. E aí ele travou, porque não prestou atenção que isso aqui é um sinal de divisão também, que pode ser uma fração, ok? Então segue a dica, vamos continuar aqui a aula. Então divisão de fração é nada mais é do que você repetir a primeira parte da fração, lembrando que o símbolo da divisão nesse cara aqui, então da esquerda do símbolo é a primeira parte da divisão, da direita é a segunda parte. Então, qual é a regrinha? A regrinha é a seguinte: repete a primeira, repete a primeira fração e multiplica, ó, pelo inverso da segunda. Beleza, eu costumo dizer para os alunos da seguinte maneira: professor, como é que eu vou achar o inverso de um número? Você bota seu lápis assim, coloca ele no inverso, você vai fazer a mesma coisa com a fração. Aí, o que mais chama atenção é esse carinha aqui, ó. Eu tenho um 4. Qual é o inverso do 4? Não sei, sabe? Por quê? Porque embaixo do 4 sempre tem um invisível, certo? Então, se eu quero o inverso de 4, o inverso de 4 é 1/4. Muita gente cai nisso aqui, ó. Qual é o inverso de 4? Estou usando o exemplo 4 porque é o que me veio aqui, tá, gente? Qual é o inverso de 4? Ah, professor, é -4. Não, -4 não é o inverso de 4, não. -4 é o oposto ou simétrico, ok? É diferente. Ou seja, o que é que significa oposto ou simétrico? São os caras que têm a mesma distância do zero. Na reta numérica, o zero está aqui, aqui está o 4 e aqui está o -4. Daqui para cá, a distância é 4. Daqui para cá, a distância é 4. Ou seja, esse cara aqui é simétrico ou oposto de 4, ok? Então, vamos seguir aqui. Beleza? Ah, qual é o inverso de 7? 1/7. Qual é o inverso de 11? 1/11. E assim vai, tá, gente? Ah, qual é o inverso de 5/7? É só inverter, ó. Inverso de 5/7 é 7/5, ok? Então, bora lá. Então é o seguinte. Feito isso, o que é que você vai fazer? Multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Aí ficou fácil, né? Quanto é 2 vezes 7? 14. 3 vezes 5, 15. Lembrando, não muda nada. Se der para simplificar, você simplifica antes de multiplicar, ok? Então essa aqui é a nossa resposta. Pode vir assim também, ó. Vou pegar essa mesma fração aqui, ela pode vir assim, ó, em uma questão. 2 terços, um tracinho maior aqui,
5 sétimos. Olha, tá vendo que os tracinhos aqui estão menores e esse aqui está maior? Então, o maior, ele mostra que a parte de cima é a primeira parte da fração, a parte de baixo é a segunda. E seguindo a mesma regra, a gente vai repetir a primeira parte da fração, que é 2/3, e multiplicar pelo inverso da segunda, que a gente já viu aqui em cima, também vai dar 14/15, porque é a mesma questão, ok, gente? Então tá aí essa nova resposta. Outra coisa, o que é que pode também separar a primeira parte da fração da segunda? O sinal de igual, o sinal de mais, de menos, de uma multiplicação, de uma divisão, entendeu? A gente vai ver isso quando for na parte dos exercícios. Daqui a pouco eu vou postar aula de exercício de toda a parte de fração que a gente tá vendo aqui no canal, beleza? Então lá vai. Aí aqui é o seguinte, pode ter uma outra situação assim, ó. Uma outra situação assim. É 2 dividido por 11 sobre 3. Beleza. Qual é a primeira parte da fração? Olha, que está à esquerda do símbolo da divisão esse cara aqui, ó. Então essa é a primeira parte. E esse aqui é a segunda. De acordo com a regra, como é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 11 sobre 3? 3 sobre 11. E aí a gente faz, ó, 2 vezes 3, 6 sobre 11, repete. Ok, gente? Então tá aí o cálculo desse segundo exemplo. Ok? Bora para um outro exemplo. Vou trazer aqui embaixo que eu quero ocupar esse outro espaço aqui. Esse outro exemplo aqui, ó. Eu vou trazer para cá e apago daqui a pouco. Ó, vai ficar assim: 3/8 dividido por 5. Que é a primeira parte da fração? O 3/8. Então, você repete 3/8. Qual é o inverso do número 5? É 1 sobre 5. Dá para simplificar alguma coisa aqui? Não dá. Então, o que é que a gente faz? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 1, 3. 8 vezes 5, 40. Então, tá aqui, ó. Resposta 3 sobre 40. Beleza? Agora, vamos para os exemplos, tá, gente? Vou apagar tudo isso aqui e vou fazer os exemplos aqui agora. Então, é assim que se resolve divisão. Agora, vamos fazer aqui os exemplos para a gente fixar melhor. Exemplo 1. Nós temos 2/3 dividido por 2/5. O que foi que eu falei? Divisão de fração, repete a primeira, 2/3, e multiplica pelo inverso da segunda. Opa, 5 sobre 2. Olha, aqui eu vou poder simplificar o número de cima com o número de baixo. A gente já viu isso, certo? Mas segue uma dica. Se esse cara aqui, ele é igual a esse cara aqui, eu quero simplificar, você tira ele, ó, você corta. E aí só repete aqui a resposta, 5 sobre 3. Só isso. É mais fácil, ok? Se eles forem iguais. Beleza, acabou a questão. Agora vamos fazer o exemplo 2. Nesse exemplo 2, ok? Nesse exemplo 2, a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre 9 dividido por 4 sobre 36. Aqui tem duas situações que a gente pode resolver a priori. Ou deixa para resolver uma só. Eu quero fazer só com uma. Vai ficar assim, ó. Vou repetir a primeira, que é 1 sobre 9. E vou multiplicar pelo inverso da segunda, 36 sobre 4. O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu falei sempre que se der para simplificar, a gente simplifica. Então, eu vou simplificar esse cara aqui, ó, por 9 e esse cara aqui por 9. Mas, professor, eu poderia simplificar o 36 por 4? Poderia, mas não faça isso. Por quê? Porque vai ficar o 9. Então, na hora que eu simplificar esse cara aqui por 9 e o 9 por 9 aqui vai dar 1. Então, já fica mais fácil de resolver a multiplicação. E lembrando, não resolve tudo. Se der para simplificar, simplifica, porque é melhor trabalhar com números menores do que com números maiores. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 1, porque 9 dividido por 9 é 1, vezes 36 dividido por 9 dá o próprio 4. Ok? Então, aqui vai ficar 4 sobre 4. Olha, eu já sei quanto é que vai dar a resposta. A resposta vai dar 1.
Mas, se você quiser multiplicar aqui, ó, 1 vezes 4, aqui nesse caso, 4, 1 vezes 4, 4. Então, aqui vai ficar 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, a resposta é igual a 1. Quando você tiver já na prática, você já observa isso de cara e já bota a resposta correta. Ok, gente? Vamos para o próximo aqui. Exemplo 2. Perdão, exemplo 3. No exemplo 3, vamos fazer aqui, ó, 2/3 dividido por 6 sobre 8. Olha, aqui eu posso simplificar à vontade. Por exemplo, esse cara aqui eu vou simplificar por 2 e esse cara aqui também por 2, olha. Porém, esse cara aqui 6 eu posso simplificar por 3 e por 3. Por quê? Porque eu posso simplificar o número de cima e outro embaixo. Não tem problema. Aliás, tem que só observar uma coisa. Tá na divisão, certo? A gente vai ter que passar para multiplicação. Quase não ia passando, ó, tá vendo? Tô só testando para ver a atenção de vocês. Então vai ficar assim, ó. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tem que prestar bem atenção aqui. Então é o seguinte, eu só vou poder simplificar esse 2 com o 2 com 2 e o 6 com 2, certo? Porque tem que simplificar um em cima e outro embaixo. Desse jeito aqui até dava se fosse multiplicação, mas como é divisão não dá, tá? Quase que acontecia, mas vamos embora. Então aqui vai ficar 1 sobre 3 vezes 8 sobre 3. Aí agora a gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, ou seja, número de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 8 é 8 e 3 vezes 3, 9. E agora acabou aqui, ó. Ok? Exemplo 4. No exemplo 4, temos aqui 8 dividido por 4 sobre 3. O que é que eu vou fazer? Novamente a mesma coisa, gente. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ok? Então aqui, ó, você vai multiplicar o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Olha como é que vai ficar. 8 vezes 4, 24 sobre 4. Ah, professor, mas o senhor disse que se pudesse simplificar antes, simplificava. É justamente que eu vou mostrar para você que se você não simplificar, você consegue chegar na resposta, certo? Ó, 24 dividido por 4 dá quanto? 24 dividido por 4 dá 6. Então a minha resposta é 6. Se você simplificar, você chega na resposta. Quer ver um exemplo? Se eu simplificar o 8 por 4, vai dar 2. E o 4 por 4 vai dar 1. Então em cima vai ficar 2 vezes 3. Acabou. Sacou? Então bora para cá. Questão, exemplo número 5. Eu tenho 7 sobre 5 dividido por 10. O que é que eu vou fazer aqui? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 10 é 1 sobre 10. E agora, vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 1 é 7 e 5 vezes 10, 50. Não tem como a gente simplificar nada aqui. Então, eu vou só encerrar a questão aqui. E agora, o último exemplo que eu vou colocar aqui agora, exemplo 6. O negócio é o seguinte. No exemplo 6, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. 5 sobre 7 dividido por 5 sobre 7. Aí o que é que a galera vai fazer? Já está no hábito de repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Não faça isso. Por quê? Vem cá comigo. 5 sobre 7 dividido por 5 sobre 7. Não são os mesmos valores? São. Não importa quem são os valores. Se estiver dividindo pelo mesmo valor, o resultado vai dar 1. Ok? O resultado vai dar 1. Então 1 é a nossa resposta. Mas professor, eu tenho que fazer aquele... repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Se você quiser fazer, você pode ficar à vontade. Só vai perder um pouquinho de tempo. Por quê?
Lembra do que eu fiz aqui no exemplo 1? Cortei. Ó, eu tenho igual esse cara aqui, que eu tenho igual esse cara. O que é que eu vou fazer? Cortar, ó. Ficar um em cima, um embaixo. Aí aqui, ó, eu tenho esse cara aqui igual a esse. O que é que eu vou fazer? Cortar. Então, resposta dá 1. Ou se você fizer também 5 vezes 7 dá 35, 7 vezes 5 dá 35. E 35 dividido por 35 também dá 1. Beleza, gente? Então é isso aí. Aula de hoje, divisão de frações, ok? Divisão de fração aí pra gente tá aprendendo. E pessoal, espero vocês na próxima aula. Aguarde os próximos vídeos, ok? Vou trazer vídeo de exercícios também. E mais uma vez, compartilha esse vídeo, galera. Compartilha mesmo, tá? Que eu vou trazendo cada dia mais novidade aqui para vocês. Falou? Desejo a vocês bons estudos. Um grande abraço a todos e até a próxima. É nóis. Valeu!